Então vamos lá. Quando nós pensamos, né, em café da manhã, nós temos que pensar que se você faz opção por jejum, é óbvio que essas opções de café da manhã nem sempre vão servir para que você varie tanto o seu café da manhã. Por quê? Porque se você faz jejum 2, 3, 4 vezes na semana, sobraram poucos os dias para você variar. Então, provavelmente, você não vai ficar enjoada das opções que você tem. Porém, quem opta por fazer o café da manhã, lembrando que o café da manhã é sim uma das refeições mais importantes do nosso dia. Nós sabemos que começar o dia com um café da manhã equilibrado, rico em nutrientes, faz com que a gente tenha melhor, tá? Menos compulsão alimentar, menos fome e melhor desenvolvimento ao longo do dia quando a gente tem em relação a um café da manhã ruim ou pobre em nutrientes. Então, não adianta falar, olha, eu não faço jejum, eu não vou fazer o jejum porque eu não me adapto ao jejum, ou porque eu não quero, ou porque eu treino, porque eu tenho vários motivos, mas eu faço café da manhã. Mas não adianta esse café da manhã não ter nutrientes. Então, quando a gente pensa na nossa primeira refeição do dia, essa primeira refeição do dia, que é o nosso café da manhã, ela tem que ter, antes de tudo, nutrientes. Nutrientes importantes para que nós tenhamos mais energia, mais disposição. E dentro disso, nós temos que pensar que esse café da manhã, ele tem que ser completo. E aí, o que é ser completo? Muitas pessoas pensam, olha, eu vou comer só uma fruta. Muitas pessoas pensam, vou comer qualquer coisa, vou tomar um café e comer um pãozinho. E aí, em muitos momentos também as pessoas chegam, né, para mim, sejam as alunas, sejam em consultório, e falam, mas Nutri, eu como só umas bolachinhas, água e sal, eu não como nada demais ao longo do dia, mesmo assim eu não emagreço. Por quê? Porque essa nutrição está sendo, né, inadequada, essa nutrição está errada. Então, os nutrientes que a gente precisa neste café da manhã, eles se distribuem dentro do que seria uma refeição completa em carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais e fibras. Então, quando nós pensamos do que é um café da manhã equilibrado, a gente está falando em muitos nutrientes, não são poucos. Porém, a gente tem várias opções de café da manhã que podem ser, tá, consumidas, que nós temos aí ao longo de um dia, para que a gente consiga, né, ao longo de uma semana, do que a gente for variar, para que a gente consiga atingir todos esses nutrientes. Então, quando a gente pensa, né, que o café da manhã tem que ser nutritivo e que a gente tem que ter todos esses nutrientes que eu mencionei, se a gente pensar num café com pão com manteiga, nós não estamos dando nutriente nenhum para o nosso corpo. Por quê? Porque o café não tem muito nutriente, ele só tem alguns antioxidantes, mas nutriente ele não tem. O pão, ele é pão com carboidrato de alto índice glicêmico. Então, um pão convencional de farinha de trigo, ele tem alto índice glicêmico, glúten e farinha branca mesmo, que é fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, é uma fonte de energia rápida. E aí, quando a gente pensa na manteiga, é uma fonte de gordura, mas não é uma fonte de gordura tão boa que a gente gostaria aí nesse momento. A gente poderia trabalhar com gorduras muito melhores, como as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que eu já vou explicar para vocês um pouquinho da diferença, e que a gente tivesse uma opção de café da manhã bem nutritiva. Quando a gente fala dos carboidratos, é importante a gente lembrar que o carboidrato dá energia. Só que quando a gente fala no processo de emagrecimento, se a gente der muita energia rápida, a gente vai aumentar muito a insulina, a glicemia, e com isso vai aumentar o acúmulo de gordura abdominal, que a gente não quer. Então, quando a gente pensa num carboidrato desse café da manhã, a gente vai pensar num carboidrato de baixo índice glicêmico. E aí, isso também será adaptado dentro do que é um carboidrato de baixo índice glicêmico para a realidade e objetivo de cada um. Então, hoje a gente tem alguns carboidratos, por exemplo, de baixo índice glicêmico, presentes nas frutas. Então, quando a gente pensa num kiwi, o kiwi é um carboidrato, né, uma fruta que tem carboidrato de baixo índice glicêmico. Tá? Quando a gente fala no morango, idem. Quando a gente pensa num farelo, numa quinoa, num amaranto, numa aveia, nós também estamos pensando que eles vão dar fibras e tem um carboidrato, tá? Com menor índice glicêmico do que uma farinha branca. Então, a gente, quando vai pensar em escolher, a gente vai pensar, opa, primeiro eu vou escolher um carboidrato inteligente, um carboidrato que tenha vitamina e mineral, um carboidrato que tenha
fibra. Então, escolher uma fruta como opção de carboidrato é sempre uma boa estratégia. Existem frutas que têm maior índice glicêmico, como, por exemplo, banana, uva, atemoia, manga. Porém, se tiver num horário próximo de treino, e se a gente não tiver numa alimentação tão low carb e restrita, tá tudo bem consumir essa fruta aí. Para a gente agregar fibra e gordura boa, a gente pode ter duas opções dentro do agregar fibras e gorduras boas neste café da manhã. Então, a gente tem a opção de agregar fibras via carboidratos de baixo índice glicêmico, como eu acabei de mencionar, quinoa, amaranto, farelo de aveia, mas a gente também pode agregar fibras, além dessa fruta já ter fibras, a gente pode agregar as fibras com sementes. Então, semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim. Então, quando a gente pensa, tá, em agregar fibras, a gente vai pensar aí num carboidrato de baixo índice glicêmico, mas se você não está num processo de emagrecimento, tá, tão restrito, você pode agregar as fibras que são cereais, quinoa, farelo de aveia, amaranto. Porém, se você está num processo de emagrecimento mais restrito, você vai associar essa fruta de baixo índice glicêmico com uma fibra rica em fibra, mas que seja em forma de sementes, que também tem gorduras boas, como a chia, a linhaça, o gergelim, a semente de abóbora, a semente de girassol, até as nozes e as castanhas. Quando nós pensamos nas gorduras boas, aqui, quando a gente associa essa semente que a gente chama de oleaginosa ou nozes e castanhas, a gente vai pensar que aqui nós já vamos ter gordura boa. Só que se a gente resolver associar o cereal, nós não vamos ter gordura boa, porque quem tem gordura boa é a semente, é as nozes, é a castanha, é a chia, a linhaça, o gergelim. Então, dentro disso, quando a gente pensa na questão do cereal com essa fruta, vai faltar essa gordura boa, que aí pode vir da onde? Pode vir do azeite, as meninas já mencionaram, pode vir do abacate, pode vir então dessas sementes, mas pode vir então das nozes, das castanhas, pode vir, né? Já falei do azeite, já falei do abacate, né? Pode vir de um peixe, porque a gente pode fazer uma preparação com atum no café da manhã, a gente pode fazer uma preparação com salmão, que eu já vou falar um pouquinho de crenças alimentares para vocês. Então, a gente tem várias opções do ponto de vista da gordura boa nesse café da manhã, que além do abacate, além de um azeite, por exemplo, para fazer uns ovos ou a panqueca, a gente pode pensar, então, na semente, na noz, na castanha, na farinha dessa semente, então, na farinha de amêndoa, a gente já vai chegar no pãozinho, a gente pode pensar, né, em várias opções. Falando do pãozinho, então, eu vou fazer uma chamada de novo para quem não pegou do começo. Domingo, às 8h08, eu e a Luciana Lima faremos a live, a Lu tá aqui na live, inclusive, faremos uma live de pão low carb. Não percam, tá? Nós vamos ensinar uma receita fácil de pãozinho low carb feito de sementes. Então, quando a gente pensa, completando o meu raciocínio do café da manhã nutritivo, de dar nutrientes para o nosso corpo funcionar bem, para começar o dia bem, nós vamos pensar que a gente precisa, então, dar, né, a fonte dos carboidratos de baixo índice glicêmico, que eu já expliquei para vocês que pode vir das fibras, pode vir das frutas. Aí eu coloquei para vocês associarem uma fibra, seja essa fibra do cereal, cereal é uma fonte de carboidrato também, de menor índice glicêmico, porque tem bastante fibra, como farelo de aveia, quinoa, amaranto, tá? E aí a gente pode, se não quiser associar cereal, porque a gente quer uma dieta um pouco mais restrita em carboidrato, eu vou associar uma semente, que é uma semente ou oleaginosa das nozes das castanhas, ou as sementes, né, de chia, de linhaça, de gergelim que eu comentei. Quando nós pensamos no cereal, o cereal não vai suprir a gordura. Mas se a gente suprir a gordura na fonte em forma de sementes, tá tudo bem. Se eu não suprir nessa fonte das sementes, eu vou adicionar outra fonte de gordura importante e interessante aí, que pode ser, então, das nozes das castanhas em cima de uma granola salgada, como a Thaís está mencionando agora, no ovo. Pode ser uma granola doce de nozes e castanhas nessa fruta. Pode ser, então, a chia, linhaça, e eu já vou ter gordura.
Se eu não tiver a gordura daqui, eu vou colocar a gordura, então, do abacate, vou colocar a gordura, às vezes, de um peixinho, vou colocar a gordura do azeite, que pode ser no ovo, vou colocar uma fonte de gordura boa. Por quê? Porque gordura é importante para o hormônio, gordura é importante para a saciedade, gordura é importante para a neurotransmissão, tá? Então, não fiquem com fobia, nem, né, do carboidrato, do não como mais fruta, não como mais cereal nenhum, e também nem com a questão da fobia relacionada à gordura, porque eu vejo que vocês têm muita fobia com a gordura. Ah, é gordura. Ah, eu ponho pouquinho azeite. Ai, né, não posso comer muito abacate. Ai, meu Deus, a manteiga nem pintado de ouro. E tá tudo bem, a gordura ela é importante também para o funcionamento metabólico. Nós temos vitaminas A, D, E e K, que nós chamamos de ADEC, que são, na verdade, vitaminas que são lipossolúveis, e lipossolúveis são solúveis em gordura. Para que elas sejam bem absorvidas, elas precisam de gordura para serem absorvidas. Essa gordura ela tem que vir da onde? Ela tem que vir da ingestão alimentar. Tá? Então, por isso eu tô falando com vocês, né, para vocês o quanto nós temos que ter nutrientes antes de tudo. Tá? Então, quem opta por fazer um café da manhã equilibrado, nós temos que entender o que é equilibrado, nós temos que entender o que é condizente com o processo de emagrecimento, nós temos que entender que tem que ser nutritivo. E quando a gente fala em café com leite, pão com manteiga convencional, nós não estamos tendo nutrientes que nós deveríamos ter num café da manhã, tá? Então, com isso, a gente vai associar ao que eu tô falando do carboidrato e da gordura, uma proteína, porque a proteína é fundamental. E por que a proteína ela é tão fundamental assim? A proteína ela é responsável por toda a construção dos nossos tecidos, dos nossos músculos, dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, faz com que a gente não perca a massa muscular no processo de emagrecimento, que eu tô batendo bastante isso com vocês aqui, né, ao longo das lives e dos vídeos que eu tenho postado, porque eu explico a questão da sarcopenia para vocês. E a proteína ela é muito importante dentro desse processo. Mas nós sabemos também que um café da manhã rico em proteína faz com que a gente tenha, ao longo de 12 semanas, em alguns estudos, um emagrecimento muito superior e eficaz ao café da manhã que não tem proteína. Inclusive, nós sabemos que o pico de compulsão alimentar e de ansiedade que se tem fim da tarde, ele é melhorado e muito com um consumo adequado de proteína no café da manhã. E quando nós falamos no consumo adequado de proteína no café da manhã, a gente estima que seja em torno de 15 gramas de proteína bruta nesse café da manhã. E quando a gente fala em, por exemplo, 2 unidades de ovos inteiros, a gente fala em 14 gramas. Então, por que nutricionista bate tanto na tecla que precisa ser ovo ou que é melhor que seja ovo? Uma, porque é prático, é rápido, é fácil, é barato, é acessível, tá? E é realmente uma realidade boa para um café da manhã dentro do ponto de vista de ter gorduras boas, porque a gema tem gordura boa, tem inclusive colina, que é um nutriente fundamental para a memória, por exemplo. E a gente tem a clara, que vai dar bastante proteína. Só que não, é tudo isso dentro de uma quantidade energética muito baixa, muito reduzida. Por quê? Porque o ovo é pouco calórico. Então, eu consigo dar 14, 15 gramas de proteína que eu preciso desse café da manhã para que eu tenha um dia melhor, para que eu tenha saciedade, para que eu consiga todos os benefícios da proteína e da gordura boa dessa gema e todos os nutrientes que também estão ali. E aí, o que acontece? A gente tem pouca caloria, pouca energia. Às vezes as pessoas me perguntam, e se eu comer esses 14, 15 gramas que eu deveria consumir em uma forma de um queijo, por exemplo? Gente, para a gente atingir 15 gramas de proteína em forma de queijo, a gente tem que comer quase 100 gramas de queijo. Quase 100 gramas de queijo, às vezes, chega a ter 500 calorias, contra 140 de 2 ovos. Então, não é que eu quero que vocês contem calorias, mas a gente tem que ter um mínimo de discernimento de entender que nem sempre as opções que se tem e que se quer fazer são as melhores opções. E aí, em muitos momentos, a gente também vai pensar, ok, entendido, o ovo é uma das melhores opções, mas eu enjoo do ovo.
E aí nós vamos falar quais são as opções quando a gente enjoa do ovo. Quais são as opções proteicas que nós podemos ter num café da manhã nutritivo, associada a essas gorduras boas, associada à fibra, à vitamina, mineral e a carboidrato de baixo índice glicêmico que eu acabei de mencionar, para que eu não fique só no ovo, ovo, ovo. Primeiro de tudo, o que é um erro que eu também vejo dentro do ponto de vista das proteínas no café da manhã? Vocês são super engessados, querendo comer só, né, o ovo ou frios, e não dá, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar que esse café da manhã ele tem que ser rico em nutriente, mas que ele também não pode ter muito aditivo. Então, quando a gente fala em frios e embutido, por exemplo, é um mundo de aditivo, tá? Que para o nosso corpo é um corpo estranho, a gente chama de xenobiótico. Sabe, é uma coisa estranha para o nosso organismo, que ele tem que inclusive se defender daquilo. Então, quando a gente fala de uma alimentação limpa, rica em nutrientes, verdadeiramente saudável ou comida de verdade, não vai entrar tudo que tem muito aditivo. Por quê? Porque tudo que tiver muito aditivo, né, faz mal para o nosso corpo, faz mal para o nosso fígado, faz mal para o nosso intestino. Então, nós temos que pensar dentro, né, do que a indústria foi fazendo com que a gente tivesse como opção, que são muito ruins, na grande maioria das vezes, e entender o que é a ideia do comida de verdade, da alimentação limpa, nutritiva de verdade, sem muito aditivo. Então, quando eu vejo que vocês falam, eu tô enjoada dos ovos, é porque vocês fazem sempre ovo mexido, ovo mexido, ovo mexido, ovo mexido, ovo mexido. Nunca varia. Eu tô enjoada dos ovos, é porque faz só aquele omelete, aquele omelete, aquele omelete. Eu tô enjoada dos ovos, só faz ovo cozido, cozido. Então, assim, dentro dos ovos, eu convido vocês a experimentarem outras opções de ovos. Então, o que acontece? A gente pode variar com ovo como se fosse fritinho no azeite, com uma carinha de ovo frito, um ovinho mexido, um ovinho pochê, tá? Um omelete. Esse omelete não precisa ser chato, pode ser um omelete com cogumelo, pode ser um omelete com tomate, com legumes, com verduras, com ervas, especiarias. Uma das coisas que eu gosto bastante no ovo é a páprica. Outra coisa que eu gosto bastante no ovo é a levedura nutricional. A gente pode colocar a ideia, né, que as meninas já falaram, da granola salgada, de nozes e castanha nos ovos. Então, a gente tem muita opção dentro dos ovos, que aí a gente pode estender, inclusive, para panqueca, tá? Qual é a ideia do estender para panqueca? Se a gente amassa uma banana com um pouquinho de farelo de aveia, tá? Que já vai entrar no carboidrato com a fibra lá, e a gente coloca esse ovo e dá para colocar, tá? Um pouquinho de farinha de amêndoa, um pouquinho de farinha de castanha ou de semente aí, e virar uma panquequinha de banana, a gente já vai ter uma panquequinha de banana e vai consumir esse ovo. A gente pode pegar uma colher de sopa de farinha de coco ou de farinha de amêndoa e misturar com esse ovo e colocar aí na frigideira quente com um pouco de óleo de coco ou de azeite ou mesmo de manteiga e fazer uma panqueca, tá? O que nesse caso seria low carb. Para quem não liga para low carb, não está num emagrecimento tão direcionado e focado, a gente pode usar um pouco de farinha de arroz, a gente pode usar um pouco aí de amassar um pouco de batata doce, fizer uma panquequinha de batata doce. A gente tem muitas opções dentro da ideia do panqueca saudável, que a gente tem que sair um pouco fora da caixa e não pensar que panqueca é sempre com farinha de trigo, porque panqueca não é sempre com farinha de trigo. Então, panqueca de banana, panqueca de farelo de aveia, panqueca de farinha de amêndoa, panqueca de farinha de coco, sabe? Panqueca que dá para colocar um pouco de tapioca e psyllium. Nossa, a gente tem um universo dentro das panquecas aí, e inclusive panqueca de batata doce, panqueca panqueca com whey, dá para fazer panqueca com proteína. A gente tem um universo dentro do panqueca que é um ovo de uma forma que a gente tem uma palatabilidade e uma apresentação diferente do que a gente até então imagina que seria. E não existe problema nenhum, nem limitação nenhuma dentro deste contexto, sabe? De colocar uma colher de farinha de amêndoa, uma colher de farinha de coco e fazer uma panqueca aí, que as pessoas às vezes pensam, nossa, mas aí eu posso acrescentar? Pode! Aí você vai fazer a distribuição do que é fonte de gordura, do que é cereal. Então, como eu já expliquei, se for farelo de aveia, se for quinoa nesse ovo, vai contar como um carboidrato, uma fibra, um cereal aqui.
de baixo índice glicêmico, mas vai fazer com farinha de coco, vai fazer com farinha de amêndoa, vai contar como gordura boa. E aí vai contar como fibra também, e vai contar como muito nutriente, porque tudo isso que eu tô falando é tudo muito nutritivo. Tá? Então, com isso, a gente já ressignificou o ovo em ovo cozido, omelete, mexido, fritinho, pochê, tá? Panqueca de banana, panqueca de batata doce, panqueca com farinhas ou farelos, que eu estou explicando, panqueca de farinha de amêndoa, panqueca de farinha de coco, e aí nós já abrimos o universo, que eu já dei 10 opções de café da manhã, eu ainda nem comecei. Tá ficando claro? Ai, Nutri, o que eu vou passar nessa panqueca? Se gostar da panqueca mais salgada, vai pôr azeite, vai pôr guacamole, vai pôr hummus, pode pôr ainda um pouco mais de proteína, se o objetivo é do ganho de massa magra, por exemplo, um patê de atum, um patê de frango. Esses patês, gente, é só multiprocessar com azeite, não precisa colocar maionese, tá? Processa com azeite, um pouquinho de tempero, deixa ele levinho, dá super certo. Para quem gosta do paladar mais adocicado, a gente pode ir para uma ideia de geleia sem açúcar, tá? Com xilitol, por exemplo, ou sem açúcar mesmo, porque dá para fazer geleia sem açúcar. A gente pode ir para as pastas de nozes e castanhas, pasta de amendoim, pasta de nozes, pasta de castanha para passar nessas panquecas, fica uma delícia, tá? E aí a gente tem um horizonte enorme de opções de café da manhã ao redor dos ovos. Nutri, sai desses ovos, pelo amor de Deus. Quais são as opções que a gente tem de proteína nesse café da manhã, além dos ovos? Então, a gente vai pensar que, dentro do que eu já falei para vocês de crenças alimentares, a gente, né, observa, por exemplo, fora do país, fora do Brasil. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, quantas vezes a gente não vê aí salmão defumado no café da manhã, né? Quando vai para a Europa, idem. Quantas vezes a gente não vê aí opções de frango, por exemplo, né? No Chile. Enfim, acho que a gente tem muita opção de proteína, carne, frango, peixe, ovo, além do ovo, né? Para variar. Então, carne, frango e peixe a gente pode fazer em forma dos patês que eu mencionei, mas a gente pode fazer em forma de muffin. Depois eu vou até colocar, eu tenho aqui no meu Instagram um muffin de frango, que é um muffin super fácil, ele é um muffin leve, que não fica com aquele gostão de frango, que dá para comer de café da manhã, que ele fica legal. Dá para a gente consumir aí uns crackers de sementes, que eu e a Lu a gente também sempre ensina, acho que eu tenho a receita aqui, mas tem no da Lu, com esses patês, que também fica super leve, super gostoso. O pãozinho low carb, que nós também vamos ensinar no domingo, então, live aqui às 8h08, é um pão low carb feito de farinha de amêndoa. Então, ele é ovo, farinha de amêndoa, basicamente ovo e farinha de amêndoa. Então, nada mais é do que os ingredientes que a gente usaria em forma de panqueca ou os ingredientes que a gente usaria em forma de panqueca ou de ovo e amêndoa, por exemplo, vira um pão delicioso e que a gente tem uma opção de pão para esse café da manhã. Os pães funcionais, que a Valéria até me achará, perguntou hoje na minha caixinha, nos meus stories, se a gente pode usar os pães funcionais no café da manhã, é com certeza. Os pães funcionais, eles ajudam muito, tá? Nos nossos hábitos aí, principalmente de quem é do pão, do meu Deus, não consigo ficar sem pão. E o que seriam esses pães funcionais? São pães que a gente usa farinhas funcionais, de baixo índice glicêmico. Farinha, então, que eu comentei, de amêndoa, farinha de coco, farinha de grão de bico, farinha de nozes, farinha de amendoim, várias farinhas funcionais, farinha de semente de girassol, de semente de abóbora. Nós temos um universo aí dentro desses pães funcionais que a gente vai tirar a farinha de trigo e vai colocar farinhas e farelos importantes para o nosso corpo e que nutrem o nosso corpo, porque a ideia principal é que nós tenhamos uma refeição nutritiva, funcional, saudável, condizente com o processo de emagrecimento, variada, gostosa, e eu tô te contando que tudo isso é possível. Tá? Eu tô te falando que tudo isso é uma realidade de um processo de emagrecimento, que não precisa ser chato, que não precisa ser monótono, que a gente consegue descobrir opção e prazer em tudo isso, tá? Mari, você está perguntando onde tem essas receitas. Se você está no método Viva Magra, o módulo 5 tem um universo de receita funcional lá para você, além de outros e-books de receitas funcionais bônus que estão lá no método Viva Magra.
viu? Mas aqui no meu Instagram a gente também tem bastante receita, é só você dar uma rodada aí para baixo que tem muita opção gostosa. A Thaís está comentando que se deixar o patê, né, sem alho, sem cebola, vai ficar muito mais suave, com certeza. Dan, você está comentando do iogurte no café da manhã. Eu vou continuar o raciocínio, a gente já vai chegar no iogurte. Então, dentro do que a gente está conversando, sabe, das proteínas animais nesse café da manhã, a gente não precisa ficar restrito, então, a ovo, ovo, ovo. E mesmo que nós estejamos restritas ao ovo, entendam que existe um universo de preparações ao redor desses ovos que fazem com que a gente tenha liberdade e variedade e palatabilidade dentro do paladar de cada um, que sejam realmente opções gostosas e funcionais e nutritivas. Dentro ainda do que a gente está, sabe? Do ovo, panqueca, pão funcional, tudo isso nós estamos aí em fontes, sabe? Ainda ao redor dos ovos com farinhas funcionais. Quando você fala, meu, não quero nada disso, quais são as opções além que eu teria, né? Dos 5 tipos de ovos que eu já dei opção, os 5 tipos de panquecas que eu também já dei opção, os pães funcionais, os patês. Dentro dos patês não precisa ser só patê, tá, gente? Com opção de proteína animal, a gente pode pensar no hummus, que é grão de bico com tahine, que fica maravilhoso, e a proteína vegetal. A gente pode pensar num abacate com tahine, que fica legal. A gente pode pensar no baba ganoush, que é, então, ou abobrinha ou berinjela com tahine. As pastas de nozes e castanhas, que eu comentei, podem suprir as proteínas também, dependendo da quantidade e da qualidade. Então, a gente, às vezes, precisa realmente ter um olhar um pouco mais aberto dentro das opções saudáveis. Quando a gente pensa em opções mais líquidas, tem gente que gosta muito das opções mais práticas, mais rápidas, mais líquidas. Eu vou bastante na linha dos shakes. E aí, como nós construímos, né, ou fazemos um shake funcional, que não seja só uma fonte de proteína, por exemplo, como eu já fiz a live semana retrasada falando de whey, eu não falei só de whey, então eu falei de whey de boa qualidade, falei de proteína vegana, né, e falei da proteína do colágeno. São 3 proteínas que a gente pode fazer em forma de ball, em forma de smoothie, em forma de shake mesmo, com fruta, com farelo, com semente, porque aí, quando eu comecei a construção do meu pensamento com vocês, vamos ver se vocês estão me acompanhando bem, a gente pensou numa opção de carboidrato de baixo índice glicêmico, que principalmente tem a fibra, eu já combine essa fibra, com uma fonte de gordura boa. Então, quando a gente pensa aqui, se eu for colocar uma fruta no meu shake, legal. Se eu for colocar um farelo ou uma semente no meu shake, ou um leite vegetal, ok. E uma fonte de proteína, que pode ser um whey, ou uma proteína vegetal, uma proteína do colágeno. E desta forma, eu posso fazer a apresentação mais líquida, shake mesmo, com a fruta congelada, mais smoothie, sabe? Mais ball. E posso fazer com pouquinho líquido, a ponto de ficar um creminho, um ball mesmo, proteico, que dá para pôr granolinha em cima, que dá para pôr fruta picada e comer de colher. O que fica delicioso também. Se nós vamos para uma outra construção não tão líquida, mais esquema único para comer de colherada, sim, eu falo bastante do que a gente chama de overnight oats. O que é overnight? É, né, como se fosse um mingau com cereal e na geladeira, que já fica da noite anterior na geladeira. Vocês podem colocar leite vegetal, uma fruta, um farelo ou uma semente e a proteína aí. E já deixa pronto na geladeira num potinho, que no dia seguinte é só comer aquela ideia, sabe? Como se fosse mais uma papa, sabe? A gente chama de overnight. É uma outra proposta ainda de café da manhã, além das que nós estamos comentando. Eu não concluí o raciocínio das proteínas falando do quanto a gente, né, consome em muitos momentos outras proteínas animais fora do Brasil, mas que no Brasil a gente ainda não tem o hábito, né? Como eu comentei de um salmão defumado, de um atum, de um frango, de opções mesmo mais comida no café da manhã, né? Mas num esquema, como eu comentei, no Chile, na China, em muitos países é comida, não se tem essa ideia do pão com frios, pão com manteiga, café com leite, como aqui no Brasil. É uma outra realidade. Então, por que não
né? Nós não podemos experimentar, nós não podemos abrir a caixa, nós não podemos pensar em outras opções que podem ser, sim, então, condizentes com o processo de emagrecimento. Claro e óbvio que tem gente que gosta do repeteco, 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 e vai ficar sempre com o repeteco e vai achar que tá tudo bem. Mesmo assim, eu peço para não ter repeteco, 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 por quê? Porque a gente precisa variar os nutrientes também. A monotonia alimentar, ela não é legal porque a gente não tem variedade do nutriente. Então, de tempos em tempos, é importante a gente ir variando. Porém, quem gosta de variedade, olha quantas opções a gente tem dentro de um café da manhã saudável, além, né, do café com leite, pão, manteiga, de um pão com frios, de uma bolacha, água e sal, de opções extremamente pobres em nutrientes, que não vão dar saciedade, que não vão dar a quantidade de nutrientes que a gente precisa, que vai gerar mais compulsão alimentar, e além disso, vários outros sintomas de mal-estar, incluindo a queda de energia, porque não vai ter produtividade comendo café da manhã pobre desse jeito, sendo que a gente tem muitas opções ricas em nutrientes que vão fazer com que a gente tenha energia, que a gente tenha disposição, que a gente mate um leão por dia, igual a gente tem que matar todos os dias, né? E que a gente consiga aí, dentro dessa realidade, dessa proposta, ter um estilo de vida condizente, tanto com o emagrecimento, mas além, né? Com a saúde, com a qualidade de vida, com a longevidade e com aquilo que eu já contei para vocês semana passada, que só a nutrição pode dar. Só uma alimentação saudável pode dar o que medicação nenhuma daria. Lembra? Prevenção, tá? Então, isso é o que eu quero que vocês levem com vocês. Não é só o emagrecimento, tá? Muito além do processo de emagrecimento, porque a prevenção, a gente não tem medicamento nenhum que previne, é a alimentação que previne, tá? Dentro, né, a Thaís está comentando que esses dias ela colocou tomate novo mexido e ficou se achando a inovadora. E isso, então, às vezes é uma coisa boba, né? Colocar o que eu comentei, uma levedura, uma castanha, uma semente, uma granola salgada, uma páprica, um tomate, um cogumelo, já vai fazer grande diferença dentro dessa variedade aí ao redor do café da manhã. Então, quando a gente pensa numa construção do café da manhã, vocês conseguiram entender mais claramente, abertamente, o quanto a fruta pode estar ali, ela pode existir. A gente vai optar por uma fibra em forma de farelo ou de semente. A gente vai pensar que se essa semente é uma semente rica em gordura boa, a gente não precisa colocar gordura boa. Mas se a gente não tem uma gordura boa em forma de semente, de nozes, de castanhas, a gente pode colocar seja um abacate, seja o azeite nesses ovos, seja em forma de pasta de nozes e castanhas nessa panqueca, porque já vai dar a gordura das nozes, das castanhas e das sementes. E a gente vai sempre associar uma proteína boa, inteligente, seja em forma, então, dos ovos, panqueca, pão, seja como em forma de um patê, seja num shake proteico, seja num overnight, que a gente pode pôr essa proteína no overnight também. Então, olha o universo que nós estamos dentro de opções saudáveis para esse café da manhã, funcional, nutritivo e etc., que a gente sai da caixa do ovo, tá? Quais são as dificuldades no dia a dia, fora inovar, que vocês têm? Vão compartilhando aqui comigo, vão deixando nas dúvidas, para que eu consiga, a cada live, a cada conteúdo, ajudando um pouco mais vocês dentro dessa realidade. Eu sei que às vezes vocês falam que falta tempo, mas aí o falta tempo, o shake, o overnight, o ovo rapidinho, que às vezes já fica cozido, resolve. Eu sei que às vezes vocês falam que falta criatividade, então aí eu já estou falando das receitas e vou postar um pouco mais de receita, apesar de eu já ter, às vezes, né, é que elas ficam mais para baixo, então eu vou subir um pouco mais. Dentro dessa questão do nutritivo, a gente quebrar as crenças de que, não vou comer tal coisa no café da manhã, não vou comer o frango no café da manhã, porque pode ser uma realidade que fique tudo bem, tá? A gente vai pensar que esse café da manhã rico em nutrientes vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio bom ao longo do dia, de fome, de saciedade, de menos compulsão alimentar, de energia mesmo e disposição para dar conta do dia.
Tudo bem se você faz jejum intermitente às vezes, tudo bem se você alterna com o jejum intermitente, tá? Mas aqui eu tô trazendo a realidade para os dias em que você não está no jejum intermitente ou para você que não é adepto do jejum intermitente, tá? Uma colher de cottage nos ovos mexidos. Especificamente você, por eu te conhecer, você tá sem lácteo, então nada de leite, iogurte, queijo, tá? Especificamente no teu caso, não, nada que venha de origem animal aí dos lácteos, tá bom? Dá pra gente fazer aí dentro dessas opções, fora o cottage, um requeijão de castanha, então, a levedura, a granola salgada, farelo e semente à vontade. A gente pode colocar, então, os cogumelos que eu falei que fica uma delícia de manhã. A gente pode colocar, tá? Verdura e legume é livre, gente. Erva e especiaria também é livre. Acho que isso é uma coisa que vai fazendo com que a gente tenha um pouco mais de liberdade aí nessa variedade. Mas para quem não gosta desse esquema, então, mais salgado, vai para panqueca, vai para o pão, vai para o muffin, vai para opções aí, né, do shake, do overnight, outras opções dentro do que a gente está conversando para variar essas opções aí do café da manhã. Dúvidas, gente? Acho que assim, teve bastante conteúdo. Eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram me acompanhar no meu raciocínio, se vocês preferem que eu traga slide para os próximos, né? Eu já fiz alguns dias com slides, se vocês acham que é mais fácil direcionar para vocês entenderem o raciocínio. Se deu super para entender que não é para a gente ficar com fobia de fruta, não é para a gente ficar com fobia desde que o carboidrato seja inteligente, que não é para a gente ficar com fobia se a proteína é outra além do ovo, que não é para a gente falar que não pode com gordura, porque gordura boa pode e deve, e que tudo isso faz um equilíbrio, né, corporal importante. A Cíntia tá falando que faz omelete com cogumelo e especiaria, eu também gosto bastante dessa opção, tá? E aí, faltou falar do iogurte. Boa, tá? O iogurte, é isso mesmo. O iogurte a gente tem que olhar, desde que você não tenha nem sensibilidade à proteína do leite, à caseína, porque tem muita gente que tem sensibilidade, tá? A proteína do leite, a caseína, e nem desde que você não tenha intolerância à lactose, você vai optar pelos iogurtes que têm o mínimo de ingredientes possíveis. Então, no supermercado, a gente tem os iogurtes bem limpos, que tem, na verdade, só 3 ingredientes. É o que é para ter, tá? Aquele leite, né? Um coalho lá, e acho que, deixa eu pensar qual que é o terceiro ingrediente. Já vou lembrar. Mas assim, é um iogurte com 2, 3 ingredientes. Então, a gente tem aquele mu, que é MOO, a gente tem o Yorgos, a gente tem o Atilate, a gente tem o da Nestlé, então a gente tem isso, da Nestlé, que é leite fermento. Então, a gente tem opções dentro do iogurte dentro disso. Ah, é a melhor opção para o emagrecimento? Não, eu já expliquei para vocês que eu, Valéria, como Nutri, no processo de emagrecimento, não uso lácteo todo dia com vocês. Por quê? Porque a proteína do leite, ela é uma proteína de difícil digestão para a gente. A caseína, ela é inflamatória. Quando nós estamos no processo de emagrecimento, a gente quer uma dieta anti-inflamatória. Então, a gente reduz potencialmente os lácteos do dia a dia da dieta. Então, eu, Valéria, não deixo com que vocês consumam o iogurte, por exemplo, todos os dias. Mas pode ser uma opção para variar uma vez a cada 2, 3 dias. Eu sempre peço para pelo menos a cada 3 dias, tá? Vocês fazem esse rodízio. É importante a gente evitar a sensibilidade alimentar, e o rodízio faz com que a gente tenha menos sensibilidades alimentares. E aí, dentro disso, a gente pode pensar também no queijo, que é a mesma reflexão. Então, por isso eu não estou dando muitas opções com queijo e não estou dando opção com embutido. Por quê? Porque embutido é cancerígeno. É caracterizado pela Anvisa como alimento cancerígeno do tipo 1. Então, não importa se é peito de peru, se é salame, se é mortadela. E, o peito de peru que é magrinho. Mas ele é embutido, ele tem nitrito e nitrato. Nitrito e nitrato são cancerígenos. Então, embutido não. E queijo e lácteos uma vez a cada 2, 3 dias. Então, a gente tem que ressignificar o que a gente acha que é um café da manhã saudável. Porque, às vezes, a gente está aí no pão integral, queijo branco, peito de peru, achando que está abafando. E não dá, e não vai emagrecer, e a conta não vai fechar, não vai ter saúde e qualidade de vida médio e longo prazo assim.
tá? Sorry, não vai. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer com que caia por terra. Ah, e o pão integral? O pão integral não é saudável, gente. Vocês já viram quanto aditivo tem no pão integral? Quantos ingredientes que são de mentira no pão integral que está lá no supermercado para ficar 15, 20 dias na prateleira, que duraria, se você fizesse caseiro na tua casa, 2 dias fora da geladeira? Quanto maior o tempo de vida útil do alimento, menor é o nosso. Não adianta, é aquele clichê que se fala, tá? Então, pão integral é saudável? Não. Ah, mas se eu comer pão integral, queijo branco ou cottage, peito de peru? Não, isso não é saudável. Ah, mas eu vou comer um iogurte todo dia com aquela granola do supermercado cheia de mel, cheia de xarope de glucose e tô achando que eu tô abafando. E isso acha que tá abafando. Temos que aprender a olhar ingredientes, temos que olhar os aditivos alimentares, temos que olhar o índice glicêmico dessas opções. Então, quando a gente olha o ingrediente, gente, eu vou fazer live disso, de olhar ingrediente com vocês. É sempre do maior para o menor. Então, o pão integral, a grande maioria das vezes, o pão com farinha de trigo integral, ele está no segundo ingrediente, o primeiro é a farinha branca. Só que depois dos ingredientinhos lá, muitos momentos sem açúcar, e vai ter o bando de aditivo, que é aquele monte de nominho que a gente nem sabe o que significa, que é para ele conseguir ter vida útil lá no mercado, então. E aí, quando a gente pensa nos embutidos, a mesma coisa. E aí, quando a gente pensa nos lácteos, é pensando do ponto de vista inflamatório de tiro do dia a dia. Então, esse iogurte põe no rodízio, tá? Esses lácteos aí, esses queijos, põe no rodízio. E por que às vezes eu oriento no lugar do queijo branco, o queijo meia cura, né? O queijo curado, queijo amarelo curado. Porque para ele sofrer o processo de cura, de ficar lá fazendo todo o processo, né, de envelhecimento e tudo mais, ele na verdade degrada a caseína. Então a caseína ela fica quebradinha, então ela fica de mais fácil digestão para gente. Não é porque é menos gorduroso e não é porque é menos calórico, mas é porque essa caseína pré-digerida faz com que o nosso corpo, né, gaste menos energia e esforço no sentido de desenvolver anticorpos sobre aquela proteína que é estranha, vai reagir menos e vai desenvolver menos processo inflamatório. Desenvolvendo menos processo inflamatório, nosso corpo tendo menos inflamação, automaticamente a gente vai estar mais condizente com o processo de emagrecimento, tá? Depois que a gente aprende a rever os rótulos, faz toda a diferença. É isso mesmo, Adri? Que mais, gente, de dúvidas? Estão conseguindo acompanhar? Tá legal? Vocês querem slides para as próximas aulas? Deu para acompanhar? Como é que tá indo? Vão me dando esse feedback. Feedback de vocês é importante para que a gente vá alinhando juntos aí qual é a melhor forma de eu conseguir passar esse conhecimento para vocês mesmo, e a educação que precisa de verdade nutricional, com propósito, com nutrição mesmo, né, funcional, para prevenir doença, para ter saúde, qualidade de vida e envelhecimento saudável. A Ana falando ótimo, Thaís ok, a Dri falando que gosta de slide, legal, Dri, vou começar a trazer um pouco mais de slide mais educativo, acho importante. Vocês têm mais alguma dúvida? Legal, fico feliz que vocês estão dando feedback, que conseguiram acompanhar, que rolou, que é muito aprendizado. Acho super importante aí, quem está chegando agora no finzinho da live, ela vai ficar gravada. Assistam depois, porque o conteúdo tá de muito conhecimento mesmo, para que vocês vão criando. A minha ideia não é engessar, né? A minha ideia é fazer com que vocês tenham liberdade de escolha, que vocês tenham liberdade mesmo, dei uma travada, voltei a minha bateria. A ideia é que vocês tenham liberdade de escolher o que funciona para vocês. Não tem receita de bolo. E paladar é uma coisa que, é para um que não é para outro. Planejamento alimentar, em muitos momentos, é um processo de construção. E em muitos momentos a gente vai errar muito para depois aprender o que a gente gosta, o que funciona, o que é saudável para a gente. E aí, às vezes, a gente tem que ajustar a quantidade. E é uma descoberta. Só que quando a gente entende que essa descoberta é para a vida, a gente não fica nervoso, né? Que, ai, meu Deus! A gente vai entendendo que é para a vida, que é um processo, né, de longo prazo, que a gente não tem por que
queimar etapas, que esse aprendizado ele vai ter que acontecer de qualquer forma, para a vida. Por quê? Porque se a gente também não aprender essas opções para a vida, é aquilo que eu sempre falo, o processo de emagrecimento ele vai ser só por uma fase, ele não vai ser sustentável. E a ideia é que nós tenhamos um processo de reeducação alimentar e de emagrecimento sustentável para a vida, com boas escolhas, com sabor, com foco, com novos aprendizados, tá? Isso, super importante praticar, isso mesmo, não adianta, né, não praticar. Fico muito feliz que vocês estão aqui, estão usufruindo do conteúdo. Eu espero vocês junto com a Lu, então, no domingo, às 8h08, live de culinária, receita de pão low carb. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Gratidão por mais uma noite aqui com vocês. Obrigada pela presença de cada uma. Convidem cada vez mais outras mulheres e outras pessoas para assistirem essas lives conosco. Ela vai ficar gravada. Que vocês tenham uma excelente semana, abençoada, iluminada. Que março seja, né, seja um mês aí produtivo e abençoado para todos. E um grande beijo. Boa semana. Bora. Obrigada por vocês estarem aqui comigo.